o culto da deusa da razão. Esse movimento anticristão foi criado durante a Revolução Francesa, e seus adeptos ousadamente zombaram e insultaram o Altíssimo, o Salvador, e a Bíblia, e propagaram sarcasticamente a existência de uma deusa, que simbolizava o ideal da razão. Os seguidores desse culto diabólico não acreditavam no Deus Criador ou em seu Filho. Além disso, eles cometeram incontáveis blasfêmias e praticaram vandalismo, onde eles saquearam e destruíram sinagogas e igrejas, e também queimaram Bíblias publicamente. Houve a criação de vários templos dedicados à deusa da razão, que pregavam principalmente o conceito de liberdade, ou seja, o repúdio à fé cristã, sobretudo aos mandamentos de Deus, que eram considerados correntes, que aprisionavam o homem. A deusa da razão foi retratada por grande parte dos revolucionários como sendo o povo, e através deste conceito tolo, eles afirmavam que não precisavam seguir ou acreditar em Deus, pois possuíam a liberdade e a razão, preceitos considerados pelos franceses suficientes para eles viverem e progredirem. Esse culto profano ganhou força a partir de 1792, e ele estendeu-se até 1802. Os políticos franceses, Joseph Fouché e Pierre Gaspard Chalmey, ajudaram a estabelecer o culto da razão na França. Fouché saqueou igrejas e zombou da ressurreição profetizada nas Escrituras, e ele ordenou que a seguinte frase fosse escrita nos portões dos cemitérios: a morte é um sono eterno. Em 23 de novembro de 1793, Fouché, juntamente com o ator francês Jean-Marie Collot d'Herbois, participaram de um festival da razão, e então eles zombaram obscenamente de ritos religiosos, de Deus e da Bíblia. Em dezembro desse mesmo ano, Fouché mutilou e depois assassinou várias pessoas que eram contrárias à Revolução Francesa, e nos meses posteriores, mais de 1.800 pessoas foram cruelmente executadas por Fouché, que justificava tais atrocidades dizendo que era para o bem da humanidade. D'Herbois também participou de muitas destas perversidades, e ele administrou a execução de mais de 2.000 pessoas, na cidade de Lyon, e entre as vítimas estavam padres e freiras. Ele chegou a dizer as seguintes palavras durante a Revolução: Quanto sois fracos, vós habitantes da frouxa capital! É timidez degolar os inimigos da pátria, é preciso metralhá-los, tenho dito 100 vezes. Já Chalmey chamava os ideais cristãos de ridículos, e ele buscou ao máximo implantar o culto da razão e remover o cristianismo da França. Chalmey organizou um Festival da Razão, em 10 de novembro de 1793, onde havia blasfêmias e obscenidades. Porém, no ano seguinte, ele acabou sendo preso e executado na guilhotina, devido ao seu imenso ódio pela religião. Outro nome importante do culto da razão foi o jornalista e político francês Jacques Hébert, que perseguiu violentamente a religião cristã e católica. Hébert e seus seguidores eram chamados de hebertistas, e eles espalhavam o terror por onde passavam, de maneira que eles fecharam igrejas, proibiram adoração pública e privada, instituíram cultos profanos, e executaram muitos cidadãos. Já Maximilien Robespierre, um advogado e estadista francês, ficou preocupado com o crescimento do culto da razão e as consequências que ele poderia trazer para a sociedade francesa com o seu radicalismo religioso. E então ele decidiu criar outro movimento, chamado Culto do Ser Supremo, que defendia a existência de Deus, mas rejeitava as profecias, os milagres e Yeshua. Maximilien Robespierre, que seguia ideais iluministas e deístas, propôs um decreto que proclamava a existência de um ser supremo e da imortalidade da alma, e então tal culto foi aceito por muitos revolucionários. Maximilien Robespierre era contra o culto da deusa da razão, e ele achava Jacques Hébert e seus seguidores um perigo para a França. Após tensões entre eles, Jacques Hébert foi condenado pelo Tribunal Revolucionário e executado na guilhotina em 24 de março de 1794.
Contudo, Maximilien Robespierre teve o mesmo fim de seu rival, e ele acabou sendo guilhotinado poucos meses depois, por seus opositores. Ele morreu com apenas 36 anos de idade. No Festival da Razão havia uma mulher vestida de branco, que portava um véu em sua cabeça, e a imagem do sol, simbolizando ao mesmo tempo a deusa da razão, e também a liberdade. No festival havia profanações contra a palavra de Deus e obscenidades, pois os seguidores desse movimento viam a Bíblia como um mero objeto de literatura e escárnio, e não como um texto divinamente inspirado. Os ideais dos revolucionários franceses começaram a se espalhar pela Europa, e muitos aderiram aos conceitos do culto da razão em outros países, como por exemplo, os Estados Unidos, que já seguia certos ideais desde a década de 1770 e que recebeu de presente da França a Estátua da Liberdade, algo que tornou-se um dos símbolos americanos mais importantes. Nesta moeda americana produzida em 1945, podemos observar a imagem da deusa da liberdade ou razão, e o símbolo do sol que a ilumina. Há também a frase, "In God we trust", em Deus nós confiamos. No entanto, ela não se refere ao Deus de Israel. A deusa da liberdade também pode ser vista em várias moedas e medalhas produzidas pelos Estados Unidos, França, Itália e outros países. A lista é tão imensa que não seria possível inserir todas as imagens da deusa da liberdade e razão neste vídeo. O culto da razão estava e está ligado à política de muitos países. A Revolução Francesa somente chegou ao fim em 1799, e então os cultos do Ser Supremo e da Razão acabaram sendo extintos por Napoleão Bonaparte, em 1802, o qual se tornaria imperador da França, 2 anos depois. Entretanto, o legado deixado pelo movimento iluminista e do culto da razão permanecem vivos até hoje, sendo que monumentos, moedas e condecorações produzidas por diversas nações comprovam isso.